Miquel era só um garoto. Ele morava num vilarejo pequeno, aninhado entre colinas verdejantes. Seus dias eram passados explorando a mata próxima. Numa tarde ensolarada, uma borboleta com asas que pareciam vitrais chamou sua atenção. Ela voava cada vez mais para o fundo da floresta. Miquel, sempre curioso, seguiu. A perseguição o levou a uma clareira escondida. Raios de sol atravessavam as árvores. No centro, aninhado entre as raízes de um carvalho antigo, havia um cristal. Ele pulsava com uma luz interior, mudando em todas as cores imagináveis. Miquel ficou hipnotizado. Ele estendeu a mão e tocou o cristal. O mundo explodiu. Uma dor dilacerante atravessou Miquel. Ele gritou, caindo para trás enquanto a luz do cristal se intensificava. Então, tão repentinamente quanto apareceu, ela desapareceu. O cristal jazia no chão, opaco e sem vida. Miquel, tremendo e assustado, cambaleou para longe. Ele nunca falou sobre o cristal ou a dor lancinante. Mas algo havia mudado. Ele podia sentir isso em sua própria essência. Miquel voltou para o vilarejo, mudado. Ele carregava um segredo dentro de si, um poder que não entendia. Ele fervilhava sob sua pele, esperando para ser liberado. As mudanças foram sutis no início. Miquel, sempre um aprendiz rápido, descobriu que podia dominar qualquer habilidade sem esforço. Ele podia correr mais rápido, pular mais alto. Ele podia se lembrar de livros inteiros depois de uma única olhada. Seus sentidos aguçaram. Ele podia ouvir os sussurros do vento, sentir o cheiro da chuva antes que ela caísse. À noite, ele sonhava que voava. Ele pairava acima das nuvens. O mundo se estendia abaixo dele como um mapa amassado. Esses sonhos pareciam reais, reais demais. Eles eram envoltos pela mesma energia pulsante do cristal. Ele não confidenciou a ninguém, com medo do que pensariam, com medo do que ele estava se tornando. Anos se passaram. Miquel se tornou um jovem. Os poderes que ele uma vez tentou suprimir agora o percorriam, impossíveis de ignorar. Um dia, enquanto caminhava pela feira do vilarejo, uma carroça virou. Uma menina ficou presa embaixo. Sem pensar, Miquel levantou a carroça como se não tivesse peso. Os moradores olharam impressionados. Miquel, com o coração batendo forte, percebeu que não podia mais se esconder. Os aldeões o saudaram como um herói. Miquel, no entanto, sentiu uma mistura de euforia e medo. Ele tinha o poder de ajudar as pessoas, de protegê-las. Mas e se esse poder, esse dom, fosse também uma maldição? E se ele não estivesse destinado a controlá-lo? Miquel abraçou seus poderes. Ele os aprimorou, aprendendo a controlar a energia que o percorria. Ele podia curar os doentes com um toque, manipular os elementos com um gesto. Ele podia até vislumbrar o futuro, imagens fugazes que passavam por sua mente. A notícia de suas habilidades se espalhou. Pessoas vinham de terras distantes buscando sua ajuda. Miquel ajudou a todos. Ele construiu abrigos para os sem-teto, forneceu comida para os famintos. Ele trouxe paz para facções em guerra, curou a terra devastada pela seca. Ele se tornou um símbolo de esperança, um farol em um mundo envolto em trevas. Seus poderes continuaram a crescer. Ele descobriu que podia se teletransportar, passando entre as sombras e aparecendo a quilômetros de distância num piscar de olhos. Ele aprendeu a se comunicar telepaticamente, seus pensamentos preenchendo as lacunas entre as mentes. Ele não era mais apenas Miquel, o menino do vilarejo. Ele era algo mais, algo divino. Conforme seus poderes atingiram o auge, uma nova ambição criou raízes no coração de Miquel. Ele criaria um mundo perfeito, uma utopia onde o sofrimento e a dor fossem banidos, um mundo digno de seus dons, um mundo digno de um Deus. Miquel começou a criar sua utopia. Ele remodelou a terra, erguendo montanhas e esculpindo vales com um pensamento. Ele construiu cidades reluzentes, alimentadas por sua própria energia inesgotável. Ele erradicou doenças, manipulou o clima para garantir colheitas abundantes.
Seu mundo era um paraíso, livre de necessidades e medo. As pessoas migraram para seu novo mundo, atraídas pela promessa de paz e prosperidade. Eles o adoravam, chamando-o de Salvador, chamando-o de Deus. Miquel se deleitava com a adoração deles. Ele havia conquistado o que ninguém mais havia. Ele havia criado um mundo perfeito, ou assim ele pensava. Mas a perfeição, Miquel logo aprenderia. É uma faca de dois gumes. Ela pode ser admirada, até mesmo reverenciada, mas não pode ser amada, porque o amor, o verdadeiro amor, requer algo mais do que perfeição. Requer falhas, imperfeições, a liberdade de escolher, até mesmo de escolher errado. Requer livre-arbítrio. As primeiras rachaduras no mundo perfeito de Miquel apareceram sutilmente. Uma criança chorou, não de dor ou fome, mas de um joelho ralado, um cotovelo arranhado, as batidas e arranhões do dia a dia da infância. Um jovem casal discutiu, suas vozes alteradas em raiva, seus rostos corados de frustração. Esses não eram sinais de sofrimento, Miquel percebeu, mas de vida. Uma vida que era bagunçada, imprevisível e, em última análise, bela. Ele tentou ignorar essas dúvidas, se convencer de que sua criação era impecável. Mas as sementes da dúvida haviam sido plantadas e elas estavam crescendo. Ele observou seu povo, suas vidas cuidadosamente orquestradas, suas escolhas guiadas por sua mão invisível. Ele percebeu com uma crescente sensação de desconforto que eles não estavam realmente vivendo. Eles estavam meramente existindo, marionetes dançando nas cordas de sua vontade. A compreensão o atingiu como um golpe físico. Ele se esforçara para eliminar o sofrimento, para criar um mundo de perfeita felicidade. Mas, ao fazer isso, ele eliminou algo muito mais importante, o livre-arbítrio. A liberdade de escolher, de errar, de aprender, de crescer, a liberdade de ser humano. A constatação de seu erro corroía Miquel. Ele havia se tornado tão obcecado com a ideia de perfeição que não conseguiu ver a verdade. Sua utopia era uma gaiola dourada, um jardim estéril onde nada podia realmente florescer. Seu povo estava contente, sim, mas a que custo? Eles eram como estátuas cuidadosamente esculpidas, belas de se ver, mas desprovidas de vida. Ele viu seu próprio reflexo em seus olhos vazios. Ele viu o monstro que estava se tornando, um tirano disfarçado de salvador. Seu coração, antes cheio de compaixão, agora pulsava com um sentimento frio e estranho. Ele não era mais o jovem que havia seguido uma borboleta para a floresta. Ele era algo completamente diferente, algo monstruoso. O desespero o dominou. Ele tentou criar um mundo perfeito, mas falhou. Ele havia se tornado a própria coisa que tentara destruir, uma fonte de sofrimento. O peso de suas ações, a magnitude de seu erro, ameaçava esmagá-lo. Tinha que haver uma solução, uma maneira de expiar seus pecados. Mas qual? A transformação de Miquel não passou despercebida. No início, seu povo teve medo de se manifestar contra seu Deus. Ele era tudo o que eles conheciam, tudo o que eles sempre conheceram. Mas à medida que seu comportamento se tornava cada vez mais errático, à medida que seus pronunciamentos se tornavam cada vez mais desequilibrados, sussurros de dissidência começaram a se espalhar. Uma jovem chamada Elara, conhecida por sua sagacidade e língua ainda mais afiada, começou a questionar abertamente os motivos de Miquel. Ela apontou o vazio de sua existência, a falta de autonomia, a ausência de verdadeira alegria. Ela falou da beleza da imperfeição, da força na adversidade, do significado encontrado na tapeçaria da vida, tecida com alegria e tristeza. Suas palavras ressoaram com os outros. Eles também começaram a ver as rachaduras em seu mundo perfeito. Eles ansiavam pela liberdade de fazer suas próprias escolhas, mesmo que isso significasse cometer erros. Eles ansiavam pela liberdade de sentir todo o espectro de emoções humanas, até mesmo as dolorosas.
as sementes da rebelião semeadas no terreno fértil do descontentamento começaram a brotar. Miquel, sentindo a mudança em seu povo, retraiu-se ainda mais para si mesmo. Ele se tornou retraído, paranoico. Ele via inimigos em todos os lugares, mesmo entre aqueles que o adoravam. Ele se convenceu de que a única maneira de alcançar a verdadeira perfeição era começar de novo. Limpar a lousa e reconstruir seu mundo a partir das cinzas. O povo, percebendo a profundidade da loucura de Miquel, sabia que precisava agir. Liderados por Elara, eles se levantaram contra ele. Eles eram apenas carne e osso contra seu poder divino, mas estavam unidos em seu propósito. Eles iriam recuperar sua liberdade, mesmo que isso significasse sacrificar tudo. O confronto final foi um espetáculo para ser visto. O próprio tecido da realidade se distorceu e se contorceu, enquanto Miquel, consumido por seu próprio poder, liberava toda a sua força. Raios dividiram o céu, terremotos destruíram o chão e o próprio ar crepitava com energia bruta. No entanto, em meio a tudo isso, o povo continuou lutando, sua coragem alimentada por sua esperança, desesperada por um futuro melhor. O resultado dessa batalha é uma história para outra hora. Mas uma coisa é certa, o mundo que Miquel criou nunca mais seria o mesmo. As pessoas provaram o gosto da liberdade e não seriam facilmente subjugadas novamente. Eles aprenderam que a verdadeira felicidade não pode ser imposta, ela só pode ser escolhida. E eles aprenderam que até mesmo os deuses podem sangrar. O cristal, a fonte do poder de Miquel, jazia estilhaçado entre as ruínas. Sua magia, antes uma força para o bem, havia sido distorcida e corrompida, um lembrete severo dos perigos da ambição desenfreada. Mas mesmo em meio à destruição havia um vislumbre de esperança, pois nos corações das pessoas uma nova semente havia sido plantada. Uma semente de resiliência, de determinação, da crença inabalável no poder do espírito humano.